Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos num episódio diferente, estamos fora do estúdio, mas estamos rompendo barreiras. Viemos parar em Juiz de Fora para gravar com dois convidados excelentes aqui. Vou falar um pouco do currículo de cada um deles e eles vão se apresentar aqui posteriormente. Temos aqui o Ronaldo Roberto Ferreira, que é contador, professor universitário e de cursos livres, especialista em auditoria, finanças, planejamento tributário, docente do ensino superior e está há mais de 30 anos no mercado contábil. E temos também o outro convidado, que é sócio dele aqui no escritório de contabilidade, na Atol, que é o Leandro, que inclusive formou comigo na faculdade. Leandro Eulálio da Silva é contador e administrador. Hoje os currículos aqui estão diferenciados, hein? É especialista em administração e recursos humanos, tem um MBA em auditoria e perícia, professor da Unipac do campus de São João Nepomuceno, professor na PROS Juiz de Fora, professor e parceiro da NIT Treinamentos, ex-gerente de departamento pessoal e RH da Malha Skipper, sócio na Atol Soluções Contábeis e há mais de 12 anos no DP. Sejam muito bem-vindos ao Disruptura Podcast. Nosso podcast, estamos começando com esse projeto agora. E queria dar as boas-vindas para vocês aí. Peço que vocês também façam a apresentação para a galera aí. Beleza? Pode ir. Vamos começar pelos mais experientes. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado, Otávio, pela vinda aqui, por estar aqui conosco. É um prazer recebê-lo aqui em nossa casa. É isso, né? Um pouquinho aí do que você apresentou. Minha carreira profissional aí se deslanchando aí ao longo desses 30 anos. 30 anos aí na profissão contábil e mais de 20 anos na docência. E é um prazer, né? E a docência é ligada à contabilidade. Então, é um prazer. Obrigado aqui por estar aqui conosco. Bom, prazer imenso receber vocês aqui na nossa casa. Hoje, como você falou, dois convidados especiais, mas na verdade acho que o especial é recebê-lo aqui ao lado do Ronaldo, que foi meu professor, que é meu grande mestre, e receber o Otávio, como ele falou, formou comigo, um grande amigo da faculdade para a vida. Então, com certeza. Hoje realmente é um dia diferenciado, um dia que a gente está muito feliz de participar com vocês desse projeto. Muito bacana. Eu que agradeço imensamente. A gente já estava trocando experiências ali antes, né, porque teve alguém que atrasou. Mas também mora do outro lado da cidade. Aí atrasa mesmo. Eu vim de outra cidade muito mais longe e cheguei primeiro. Porque a gente fora tem polos. Então vamos às perguntas aqui, né? A gente tem um intuito no podcast que é conhecer a história de empreendedores que estão aí na batalha, né? A gente vê muitos podcasts aí e a nossa ideia foi o quê? Trazer a história de quem está no dia a dia, quem está na correria, que pode passar experiências para outras pessoas que talvez querem começar a empreender ou já empreendem, estão ali no meio do caminho, estão meio perdidos. Então a gente, né, aqui como 3 contadores, acho que a gente vai poder agregar bastante no sentido de ajudar, né, os empresários que estão vindo e pessoas que querem empreender. Então eu queria fazer a pergunta para vocês, que é um breve relato de vida mesmo, de o que levou vocês até o empreendedorismo, porque a gente sabe que é um desafio muito grande, né, que é empreender no Brasil hoje. A gente está no ramo, a gente sabe como é difícil, tanto para o empresário, que é nosso cliente, quanto para a gente também, que é um empresário, né? Então, eu queria, Ronaldo, você contar para a gente a sua história aí bem breve, de como foi até você chegar no empreendedorismo, aí, na contabilidade e também como professor, né? Sim. Bacana. Otávio, a minha trajetória, ela é uma trajetória simples, mas e ao mesmo tempo ela é bem complexa. Simples em que sentido? Ao longo dos meus 30 e poucos anos de profissão, eu tive poucos empregos, né? Então, eu saí de casa para trabalhar com 9 anos, fui trabalhar com a minha tia numa casa de família e lá eu fiquei por 10 anos. Então, eu saí de lá com os 19 anos e aí, quando eu tive 19 anos, eu olhei e falei, gente, eu preciso me profissionalizar. Então, eu saí de lá e falei, eu preciso arrumar um trabalho com carteira, que na época eu não tinha nem carteira assinada.
E fui trabalhar numa indústria têxtil, né, que era o forte aqui de Juiz de Fora, as indústrias têxteis. E eu fui trabalhar numa indústria têxtil e lá fiquei 10 anos também. Então era procedimento você fazer carreira em empresas, né? Uhum. Então foram 10 anos numa casa, 10 anos na indústria. E quando eu estava na indústria, já veio o trabalhar com contabilidade. E como é que surgiu isso? Lá no ginásio a gente tinha... eu estudei no Polivalente e o Polivalente oferecia cursos comerciais, técnicas comerciais, e eu vejo que foi ali que começou o interesse pela contabilidade. Então, saindo do ginásio, já fui para o científico, depois de científico já fiz um curso técnico em contabilidade, técnico em administração, e fui aguçando essa vontade, esse querer mais. Antes de sair da indústria têxtil, que é a antiga fábrica São Vicente, aqui hoje funciona lá, é o supermercado Bahamas, né, no local. Então, eu já tinha meus clientes, porque no primeiro ano da faculdade, como eu já tinha o curso técnico, eu já tinha o meu primeiro cliente. Então, a minha história veio se desenrolando dali. Trabalhando paralelo na indústria, fazendo as contabilidades em casa. E depois eu vi num momento que eu precisava ficar por conta do trabalho de casa, do trabalho do escritório. Aí deixei a indústria, fiquei só por conta do escritório. Nesse ínterim surgiram as aulas, também vieram na indicação, você gosta de dar aula, fiquei sabendo, me indicaram. E me chamaram para dar aula num dia para começar no outro, no susto, assim, foi tudo assim. E muito bacana, né, que depois dessa virada, voltei para a indústria, a qual eu comecei lá como auxiliar de produção, voltei para ser contador, e nela eu estou até hoje, sou contador deles até hoje. E depois tive um escritório por mais de 20 anos, veio a pandemia, a hora de se ressignificar, estava muito na dúvida o que fazer. O Leandro já dava aula comigo nos meus cursos pelo Grupo Ferreira. Chamei o Leandro para ser sócio nos cursos e depois falei, não, só nos cursos não, vamos ser sócio na vida profissional. Aí ele se tornou meu sócio e abrimos a Atual Soluções Contábeis. Estamos aí, nessa caminhada aí. Tá? Muito bacana, né, assim, ver uma história de um professor, um aluno, né, ter essa proximidade, né, assim, de ser sócios, né, no futuro ali, a gente estava lá na coisa, e agora vocês trabalhando como sócios e serem parceiros aí na vida profissional, muito bacana. Legal. Muito bom mesmo. E a sua história? A gente se tornou aluno, professor, amigo, sou padrinho de casamento, sócio, e aí vai pra vida. Bom demais, muito bom. E hoje aqui a gente realmente está entre amigos, também, padrinho de casamento. Eu também, é verdade. Hoje aqui tá tudo... Fui aluno do Ronaldo também. Exatamente. Passamos bastante aperto. Hoje aqui literalmente está todo mundo em casa. Todo mundo em casa, bacana. Falar um pouquinho aqui da minha história, até chegar à sociedade com o Ronaldo, começando lá atrás. Não foi com 9 anos, mas fui trabalhar também um pouco cedo, mas um pouquinho mais tarde com o Ronaldo, com 13 anos já. Meu pai é pedreiro, 13 para 14 anos. E aquela coisa, eu fui estudar à noite, e aí meu pai falou, bom, você vai estudar à noite, então não vai ficar à toa o dia inteiro, né? Vai trabalhar comigo. Mas, na verdade, ele já me levava aos finais de semana para trabalhar com ele, e agradeço muito porque realmente me fez me transformar como pessoa. Mas falar do empreendedorismo em si, eu posso dizer que, como todo brasileiro, as pesquisas dizem 70% dos brasileiros sonham em ter seu próprio negócio. Sonho em ser patrão, né? E eu vinha com esse sonho já desde criança. E eu lá, novinho, eu já tinha aquela veia empreendedora. Eu tinha periquitos e tal, eu fazia criação de periquito em casa e vendia os filhotes. Então você já tinha ali a veia empreendedora. Exatamente. Criança lá, com 10, 11 anos, eu comecei a fazer chup-chup e vendia chup-chup. Colocava a plaquinha lá, vende chup-chup. Depois, eu gostava muito de bicicleta, gosto até hoje. Comecei a consertar a bicicleta para os amigos. E aí eu cobrava pelo conserto da bicicleta. Então, sempre vim com aquela coisa de empreendedor. E trabalhando com meu pai,
Já com 2, 3 anos trabalhando com ele, trabalhei com ele até meus 18 para 19 também, assim como o Ronaldo, nesse registro e tal. Eu lá com 16 anos eu já propunha meu pai, vamos abrir uma empresa. Porque meu pai eu trabalhava com ele tinha alguns amigos que trabalhavam com ele. Na época era uma época muito promissora no Brasil, essa questão de construção civil. E aí ele tinha 2, 3 lugares que a gente trabalhava, ele dividia as turmas. Todo mundo no informal falava com ele, vamos abrir uma empreiteira, vamos abrir uma construtora, né? O pessoal chama muito de empreiteira. E ele não quis, até porque, né, um filho de 15, 16 anos propondo um negócio desse não é tão simples assim. Acabou que ele não quis. Eu fiquei então com ele, depois fui trabalhar num condomínio, lá trabalhei na parte de limpeza, manutenção, virei porteiro e cheguei até a Malhas Keepers, onde eu construí uma carreira muito sólida, entrei como estagiário, passei por diversos cargos, auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, lá iniciei no departamento pessoal, fui auxiliar de DP, analista, assistente, até chegar a gerente do DP e do RH da empresa, mas sempre com essa veia empreendedora. E aí, conheci o Ronaldo na faculdade, o Otávio na faculdade, e com essa experiência que eu já tinha no departamento pessoal, com esse amor que eu tenho pelo departamento pessoal, pelo RH e pela contabilidade, comecei então a dar cursos. Né? E aí a gente começa a empreender agora dando cursos. Né? Vamos montar aula, vamos montar curso, vender cursos. E comecei também a captar alguns clientes, né? Porque a contabilidade ela abre muitas portas para quem quer ser empreendedor. Você consegue, com uma certa facilidade, a empreender. Você aprende ali algo na faculdade e você já pode começar a trabalhar, por exemplo, com um MEI. E aí eu comecei, na contabilidade, eu comecei atendendo MEI. Então, eu comecei a rodar meu bairro, vi todo mundo que era meus amigos meus que tinham MEI. Eu lembro que o primeiro cliente que eu peguei foi uma mercearia, um grande amigo meu. Ele tinha uma mercearia, era MEI, eu fui lá na mercearia e falei, poxa, você é MEI? Sou. Mas você paga? Não pago nada. Eu falei, não, aí, tem que organizar, tem que formalizar, tem que ter o vará. E aí eu já comecei a captar os primeiros clientes. E comecei em casa a montar um pequeno escritório. Até que surge o Ronaldo, já estava trabalhando com ele dando curso e pedindo ajuda ali o Ronaldo na parte contábil, né, porque a minha especialidade maior é no DP. E aí, em 2020, com a pandemia, surge o convite do Ronaldo para a gente poder fazer essa parceria na Atol. E como todo empreendedor, chega um momento de você dar uma guinada na sua vida. E estava ali com uma carreira bacana lá na Keeper, gerente do DP, do RH, já 13 anos na empresa. Mas o empreendedor chega aquele momento que ele tem que fazer escolhas. Né? E eu vinha dando aula, trabalhando na Keeper, atendendo clientes em casa, e aí chega um momento de, é hora de, como o Ronaldo falou, né? Me dedicar agora a um projeto. E aí larguei a Keeper, entre aspas, né? Porque até hoje eu tenho um carinho muito enorme pela empresa, sempre que possível eu estou lá, dou consultoria alguma necessidade que eles têm. E vim para a Atol, fizemos essa parceria, estamos aí até hoje. Já vamos para o terceiro ano. Já vamos para o terceiro Muito ano. bacana. Estamos no mês do terceiro ano. Estamos completando. Que bacana. Dia 24 agora a gente faz 3 anos de empresa aberta. Bacana demais. Né? Escutando aqui essa história, me veio 2 perguntas na cabeça aqui, que meio que foge aqui do nosso roteiro, mas... Nos últimos anos, a gente viu que, né, com a pandemia principalmente, as empresas, os mercados, eles se digitalizaram muito, surgiram... Não é que elas surgiram, elas já existiam, agora ficaram mais evidentes, né? Algumas profissões que são muito do mercado digital. E aí eu vejo que muito se fala aí que a faculdade, vocês como professores, né, vamos falar melhor, que é uma curiosidade inclusive minha mesmo, e que pode ser curiosidade de muita gente. Que eles falam assim, mas a faculdade não tem tanta necessidade, hoje em dia você consegue ganhar dinheiro de dentro de casa e tal. Qual que é o pensamento de vocês como professores universitários, né? Qual que é o pensamento de vocês sobre esse assunto, sobre a não necessidade de ter uma faculdade? Porque antigamente... por exemplo, na época do meu pai, né, ele me fala que a pessoa, para ser bem-sucedida, ela tinha que fazer uma faculdade, ter uma profissão. O que vocês acham, né, desse assunto assim de... não, realmente assim, né, ninguém é obrigado a fazer uma faculdade, mas qual que é a opinião de vocês nesse assunto assim, de existir profissões que você não precisa da faculdade e com
com o presente, o que isso pode impactar futuramente? Qual que é a opinião de vocês quanto a isso? Otávio, o que eu vejo nesse sentido? Eu vejo na questão de quais os horizontes você tem abertos. Porque, para mim, um curso superior é abertura de horizontes. Tá? Então, por mais que a gente hoje veja que as pessoas estão ganhando dinheiro, vamos dizer assim, fazendo dinheiro, sem ter, às vezes, entrado numa faculdade, mas a gente vê uma superficialidade muito grande. Tá? Eu acho que o que a gente está vendo hoje, e uma vez eu tive uma orientação sobre isso, as pessoas elas estão mergulhando, mas estão ficando no raso. Né? Elas não aprofundam, elas não têm ali uma busca, um horizonte. Então, ainda hoje, com toda essa mudança, essa tecnologia, eu vejo que fazer um curso superior ele é necessário e essencial, mas no sentido do aprofundamento, da abertura de horizonte, né? O quanto você não consegue enxergar alguns passos à frente. Né? Eu estou aqui, eu descobri um jeito de ganhar dinheiro, então eu entro lá, eu sou tecnologista, eu sou né, conheço tudo de inovação tecnológica, mas acho que eu fico muito superficial naquilo ali. Né? Ao passo que não é a faculdade que vai te provocar ganhar ou não dinheiro. Mas ela vai te ajudar a impulsionar isso, a te elevar na sua carreira, como eu já disse, na abertura de horizonte, no quanto você compartilha com o outro, conhecer o outro, fazer os networks. Então, acho que isso é muito importante. Né? Então, eu vejo a importância do curso superior mais nesse sentido, na possibilidade que ele vai te dar de abertura de horizonte, abrir a mente, aprofundar. Você consegue, né? Faculdade é pesquisa. Então, né, você vai ter que estudar, vai ter que pesquisar. Então, eu acho que a importância dela eu vejo nesse sentido. Muito bacana. Tá? Eu vou por aí também. Né? Nós dois estudamos juntos. Então, isso que o Ronaldo está falando, nós vimos isso na prática. De fato, faculdade é pesquisa. E eu penso em algumas profissões mais práticas. Né? Por exemplo, vou pegar um caso do meu próprio pai, que é pedreiro. Né? Então, a pessoa que está nos assistindo agora, o cara vai falar, eu sou pedreiro. Eu não preciso fazer uma faculdade para ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro sendo pedreiro. Sim. Ok. Só que a faculdade ela vai abrir horizontes. Então, ele pode, por exemplo, fazer ali um curso técnico, que ainda não é uma faculdade, mas já é um ensino superior, um curso técnico de construção civil. Ele pode fazer um curso de engenharia. Então, vai abrir horizontes, vai trazer para ele um novo olhar sobre aquela profissão. Então, nós vemos, por exemplo, eu tenho amigos que são barbeiros. Né? Hoje, aqui em Juiz de Fora, tem muitas barbearias e a gente vê muitos jovens indo para essas barbearias e ele consegue realmente ter uma renda muito, muito boa. E aí, de repente, ele vai falar comigo com o Ronaldo. Poxa, vocês são professores, têm escritório de contabilidade, eu sou barbeiro e estou tendo a renda maior ou igual a de vocês, sem ter um curso superior. Ok, só que o curso superior para ele vai abrir horizontes. Então, ele pode, por exemplo... Eu penso muito naquilo que a gente gosta de fazer, na nossa paixão. Então, ele gosta de fazer aquilo, ser barbeiro, busca, então, um curso superior naquela linha que vai abrir horizontes, vai conseguir melhorar a técnica dele de trabalho, porque hoje a gente tem um mercado muito grande para essas barbearias, ok. Só que o mercado ele vai se movimentando. Né? Então chega um momento que aquele mercado não está favorável para a barbearia. E eu fiz um curso superior, então eu tenho uma técnica diferente, eu tenho ideias diferentes, eu tenho horizontes diferentes. Então, por exemplo, a gente tem próximo aqui uma barbearia que ela... tem lá na sua propaganda falando que é a primeira barbearia por assinatura em Juiz de Fora. Se não partir dos barbeiros, com certeza quem teve essa ideia é alguém que estuda o mercado. Então, pode ser que alguém teve esse insight lá dentro da barbearia e realmente foi uma pessoa que teve uma ideia muito bacana, mas o que acontece?
sou focado, eu tenho paixão em ser barbeiro. E aí quando eu vejo que o meu mercado está ficando estagnado, o que eu preciso fazer? Buscar alguém que estude mercado. Quem estuda mercado? Aí eu vou buscar um analista de marketing. O que esse cara fez? Ensino superior. Então, eu acho que o conhecimento, ele abre horizontes. É isso que o Ronaldo colocou. Eu penso também, Otávio e Leandro, que vai haver uma mudança nesse cenário, entendeu? Em relação a essa questão faculdade, curso superior. Né? Aquilo que a gente, né, nós estudamos 4 anos, 5 anos, então talvez vai ter uma modificação nessa estrutura de curso. Né? Então, hoje a gente já tem a questão dos tecnólogos, né, com tempos menores. Né? Então, talvez há esse novo olhar para essa formação. Então, esse exemplo que você trouxe do barbeiro ou do pedreiro, por exemplo, não necessariamente ele precisa, talvez, ir para uma faculdade, ficar lá 4 anos, 5 anos e tal. Não, mas talvez buscar, é aquilo que eu falei, aprofundar naquela área dele. Então ele vai buscar. Eu, por exemplo, a minha base de formação profissional foi curso técnico. Eu fiz 3 anos de técnico em contabilidade. Então, quer dizer, o que eu sei hoje, 30 anos depois, eu dou graças ao curso técnico que eu fiz lá atrás, porque o técnico a gente punha a mão na massa. A gente pegava e fazia, contabilizava, elaborava demonstrativos, balanço e fazia mesmo. Um pouco contrário do que a faculdade, que é mais a base da pesquisa. Então, por isso que eu falo, a faculdade é o quê? É pesquisar, é estudo, né? É um pouco mais científico, um pouco mais não, é mais científico. Né? Então, eu acho que talvez o rumo do ensino, da educação, talvez ele tenha a necessidade de uma migração. Né? Se adequar à realidade que a gente está... Essa é a nova realidade. A nova realidade. Coisas mais rápidas, né? Coisas mais... Né? E pensando assim agora, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui. Se não fosse a faculdade, talvez a gente nem estaria aqui. Exato. Porque se a gente não tivesse feito a faculdade, talvez a gente não ia se conhecer e não ia estar ninguém aqui. Exato. Abre tantos horizontes que até nesse sentido, de amizades. De conhecer pessoas. Por exemplo, sociedades que você... Sociedade, Eu, por exemplo, dou aula no curso técnico, eu estava dando agora, que é uma matéria ligada a isso aqui, que é a matéria de empreendedorismo, e lancei um trabalho para os alunos. Eu estou falando de alunos assim, a gente tem ali alunos mais experientes lá, mas 80% da turma são adolescentes. E a gente lança um trabalho que é um curso de desenvolvimento de sistemas. Crie uma ideia, e aí a gente não está na parte prática ainda, mas é só uma ideia. Crie uma ideia de um programa, de um aplicativo, de um site, e aí surgem ideias assim, sensacionais. Eu dividi a turma em trios. E aí teve 3, 4 trios que o pessoal falou, a gente vai desenvolver isso na parte prática. Porque nós fizemos ali, foi só o escopo, só a ideia. Né? Planejamento estratégico, tático, operacional. E teve alguns que me procurou, professor, a gente vai desenvolver isso na prática. Porque assim, surgiram ideias ali que vai dar certo. E se não fosse o curso, assim como você está falando, eles não se conheceriam, não teriam tido essa ideia, não ia casar aquela paixão dos 3 pelo mesmo objetivo. É um assunto mais profundo do que só simplesmente um curso ou simplesmente uma faculdade. Né? Você conhece pessoas, você conhece... eu acho que tá ali... Acho que aquele fato de você estar ali na sala de aula, sentado com outras pessoas, te incentiva a pesquisar, a ir atrás, a procurar. Assim, hoje a gente vai fazer cursos, né? Aí tem muitos cursos online, você compra um curso ali, compra um curso aqui, você senta, estuda sozinho. Não é a mesma coisa do cara estar do lado, você sentar, vem cá, me ajuda aqui, tô precisando fazer isso. Aí senta os dois, não, mas aí são 2 cabeças pensando ali na mesma coisa. Então, realmente, assim, a minha opinião também com relação à faculdade é essa, né? Eu falo com a Bruna que ela começou tarde, e quem incentivou ela fala comigo. Ela fala, não, eu só estudo porque você me incentivou, porque senão... E eu falo com ela, a faculdade não é simplesmente você passar por lá 4 anos, formar e ir embora para casa com o seu diploma. Conhecer pessoas,
Mas igual ela fala, o fundo de formatura, paga esse trem, vão lá daqui 4 anos na formatura comemorar porque não é fácil, tem muita gente que, né, igual na nossa época da faculdade, a gente tinha exemplos na sala lá de pessoas que trabalhavam para pagar a faculdade, mais alguma coisinha e tal, e é muito, para algumas pessoas é muito sofrido, né? É muito difícil aquilo, então a gente tem que dar valor, tem que ir na formatura, tem que estar, porque vale muito a pena. Sim. Isso aí. Então a gente, assim, eu vejo que, eu falo com a Bruna que quando eu vejo que pessoas que eu olho e falo assim, não, essa pessoa aqui é uma pessoa que eu tenho que seguir o que ela fala. E quando eu vejo que o meu pensamento já está conectado, eu falo, não, eu estou no caminho certo. Sim, né? Então eu vejo que isso é muito importante. Teve uma frase que eu até comentei com a Bruna, eu falei essa frase com ela, aí um dia eu escutando um podcast, um cara grande aí do mercado falou a mesma frase. Eu pausei, tirei um print, falei, tá aí nesse minuto aqui, quando ela chegou em casa da aula, eu falei, escuta essa frase aqui. Ela, você escutou essa frase? Eu falei, não, eu tinha te falado antes de escutar esse podcast umas 2 vezes. Aí que a gente vê que a gente está indo no caminho certo. E muito bacana escutar isso de vocês aí. A minha outra curiosidade é com relação à contabilidade no futuro. O que vocês acham que vai ser a contabilidade daqui 5, 10 anos? Como é que vocês acreditam? Porque, assim, eu converso muito com meu pai, né, que está há 40 anos no ramo, e ele fala que quando ele começou era de um jeito, aí as coisas começaram a mudar, aí algumas coisas foram mudando. E, inclusive, eu estava até assistindo uma reportagem que fala que, na média, o Ronaldo, mais do fiscal contábil, vai falar. Eles falaram que, na média, uma norma fiscal, as normas fiscais, elas mudam, na média, a cada 2 horas. É isso mesmo. Eu falei, que loucura que é isso? É isso mesmo. Então, assim, o que vocês acham que vai ser a contabilidade daqui a algum tempo, né? Daqui a, sei lá, 5, 10 anos? Porque eu me vejo fazendo isso ainda daqui a 10 anos. Então, a gente precisa pensar, né? Imaginar, pelo menos, como que vai ser. O que vocês acham que vai ser? Então, você se vê daqui a 5, 10 anos fazendo isso. Só que a gente tem que pensar o seguinte, como que eu vou estar fazendo isso daqui a 5 anos? Né? Porque hoje, aquele processo que vocês ainda pegaram um pouco de ter a nota fiscal na mão, pegar, lançar, contabilizar, então isso aí já era. Né? Eu falo isso aqui todo dia. Hoje, basta você dar um start, dar um comando lá, aquela nota fiscal que agora é um arquivo, né? É o tal XML, ela já dispara para todos os departamentos de uma empresa, para todos os setores, e eu falo mais, ela já chega lá no balanço, que é a última informação que a gente gera a partir daquele documento. Então, o nosso trabalho hoje, ele está ali daquela informação para frente. Então, daqui a 5, 10 anos, nós vamos estar sentados com o nosso cliente, o que a gente deveria estar fazendo mais hoje, que ainda não estamos, Sim. Mas a gente vai estar sentado com ele, tomando decisão junto com ele acerca daquilo que ele já fez. Né? A gente estava conversando um pouquinho antes, né, de começar aqui, né? O quanto hoje a gente não vê os contribuintes, os empresários, primeiro ele toma a decisão, depois ele pergunta. Né? Exatamente. Então, assim, nós temos que ficar ali antenados e colados neles. Por quê? O que você vai fazer? Eu vou comprar isso. Não, peraí, vamos analisar primeiro. Então, já antecipar o que ele pretende Exato. Fazer. Então, assim, eu penso que cada vez mais a gente se aproxima do gerenciamento junto ao empresário, ao cliente, ao contribuinte. Né? Então, a gente vai ter menos operacional, né? Menos operacional e mais tecnológico, mais inovação, mais participação mesmo junto à empresa. Né? Eu acho que tá tendo né? Eu que estou esses anos todos, a gente está tendo uma mudança que é trabalhar menos para o governo, como a gente sempre fez.
A nossa vida inteira foi sempre trabalhar em prol de atender as obrigações do governo. Então, a tendência é a gente já ter isso praticamente pronto e trabalhar junto ao cliente. Resultados. Né? Exatamente. Eu me lembro que na faculdade, lá nos primeiros períodos, eu sempre falava com os alunos, olha, nós temos 2 escolas contábeis, uma é italiana e outra a americana. A italiana é aquela escola, né, vinda lá do nosso pai da contabilidade, o Luca Pacioli, que ele nos ensinou o débito e o crédito, né, pegar o documento, saber como lançar, e até hoje a gente ainda está um pouco nessa preocupação. Você está preocupado com uma nota, como é que eu vou fazer? Para que é o CFOP, NCM, CST, para que é isso? A gente fica tão preocupado com isso e esquece do que a escola americana nos diz, que aquela nota ela vai representar resultado. Exatamente. Então, se a empresa comprou determinado bem, qual é a essência daquele bem? Para que a utilização daquele bem? Qual o resultado que ele vai trazer? Né? Então, eu tenho que preocupar menos com a nota, menos com a codificação, porque isso já é lei. Isso já é norma. Tem que lançar? Tem que usar o CFOP? Tem que usar o NCM? Tem. Tá, mas e o resultado daquilo? Eu vou esperar quantos meses depois para saber se aquilo ali está gerando lucro ou prejuízo, qual o resultado vai trazer? E ao contrário, as empresas hoje têm que tomar decisão, é agora. Então, se ela compra uma máquina, o que aquela máquina vai proporcionar para ela? Se ela compra mercadoria para revenda, o que vai trazer de resultado? Então, a gente tem que começar, quando você fala daqui a 5, 10 anos, vamos pensar já desde já. Né? E a pandemia nos trouxe muito isso, né? Mudar, fazer a diferença. Então, a gente tem que pensar, qual o resultado desse serviço para a empresa? O que a empresa vai alcançar com isso? Bacana. Acho que é isso que a gente tem que estar antenado. E os contadores de hoje eles têm que ser formados para isso. Não adianta eu começar lá no primeiro período, vou te ensinar débito e crédito. Eu vou te ensinar, porque essa é a base, porque amanhã, quando você pega um balanço, você vai entender como que se chegou àqueles resultados. Mas o meu foco não é só aquilo ali. O Leandro falou, o curso que eu fiz de DP com ele falou uma frase que eu levo até hoje, eu falo essa frase com a Bruna, que é assim, quando eu fui fazer o curso com ele, eu nem tinha aberto escritório, eu fiz o curso do DP com ele para eu aprender, né, ali, porque meu pai é o cara fiscal e contábil, então eu precisava do DP e tal, e aí eu fiz o curso e o Leandro falou uma frase que eu gravo ela até hoje. A gente fazendo o curso lá, cálculo e tal, o Leandro falou assim, aí alguém no curso falou assim, mas isso aí o sistema faz. O Leandro falou, você tem que saber fazer, porque você vai alimentar o sistema para ele fazer o cálculo. Ele não vai fazer sozinho. Alguém tem que ir lá, dar informação a ele para ele fazer o cálculo. Sim. Aí o Leandro falou isso, eu gravo isso até hoje. Eu falo isso com a Bruna sempre. O sistema faz, mas se você colocar uma informação errada, vai errar tudo para frente. Sim. E aí eu levei isso para mim e eu faço sempre isso. Aí eu fui para o fiscal, eu falei, não, eu tenho que saber qual que é a informação tal, o ICMS, o IPI. Por quê? A nota vem certo. Mas e se o cara tiver digitado alguma coisa errado, mudou uma alíquota do IPI, aí eu tenho que saber o que é. E eu levo essa frase até hoje, assim, guardado para mim. Otávio, você está falando isso aí, eu me lembro quando surgiu o SPED, né, 2008, né, a gente já está falando disso há muito tempo e até hoje ainda é um calcanhar de Aquiles, né? Eu aprendi isso semana passada. Aí, o que eu me lembro de lá atrás falando? Olha, a base do SPED é o cadastro. A base do SPED é a parametrização. E é isso que você está falando. Então, não adianta, o sistema faz, tá? Mas não adianta eu ligar o computador aqui e achar que vai estar tudo pronto. Alguém parametrizou, alguém cadastrou, alguém fez aquela base. Exato. Então, esse alguém é alguém que tem que ter esse conhecimento, essa profundidade que a gente falou do aprendizado. Lá da faculdade. A pesquisa. Porque não adianta, o sistema, gente, por mais tecnológico que a gente está, o sistema ainda não parametriza sozinho.
Verdade. Na verdade, Você assim, entendeu? eu tenho N situações. E quando você fala de SPED, e eu estava lembrando dessa frase, eu sempre ensino isso para os meus alunos, porque falando de SPED, trazendo agora para o DP, o que é o SPED do DP? O E-Social. Sim. Qual que é a base do social? Cadastro e conhecimento. Cadastro e conhecimento. Porque eu vou cadastrar o trabalhador. O sistema faz sozinho? O sistema faz, mas eu preciso saber a legislação, eu preciso saber a teoria, né? E o cadastro tem que ser bem feito. E quando a gente fala o que pensar da contabilidade daqui a 5, 10 anos, só para concluir aqui o raciocínio em cima do que o Ronaldo está falando, eu digo o seguinte, nós fazermos aquilo que nós aprendemos nos primeiros períodos da contabilidade. Na hora que você estava falando, tô com o Otávio aqui, você está lembrando da aula, né? Está lembrando das aulas. Né? Mas o que a gente aprende nos primeiros períodos, lá nos livros de Marion, dos outros autores? O que é contabilidade? É a ciência social, que estuda patrimônio, e vai lá, auxilia na tomada de decisões. Então, na verdade, assim, a gente precisa ser mais parceiros dos nossos clientes, do contribuinte, para auxiliar na tomada de decisões. E o que acontece hoje? Infelizmente, ainda, por mais tecnológico que nós estejamos, a gente ainda é muito engolido pelas obrigações que o governo impõe para a gente, que é o que o Ronaldo está falando. A gente ainda trabalha muito para o governo. Aqui a gente tem um modelo de trabalho, a gente tenta ter um modelo de trabalho diferenciado, Ronaldo, a gente visita cliente, a gente vai lá. Só que aqui é o passo que eu vou visitar o cliente e eu quero auxiliar ele na tomada de decisões. O Ronaldo vai no cliente, eu vou no outro, ali a gente já fica o dia todo. E as obrigações que o governo coloca para a gente não param. Então, pensando no futuro, porque com essa digitalização, e o Ronaldo, lógico, muito melhor do que eu e você, que somos recém-nascidos na contabilidade, mas basta a gente buscar o histórico da contabilidade que a gente vê o quanto de obrigações que deixaram de existir. Nossa. Então, à medida que essas obrigações vão deixando de existir, a gente vai tendo mais tempo para fazer o que a contabilidade pede de verdade, que é o quê? Auxiliar na tomada de decisão. Que aí, o que acontece? Por que alguns contadores vão perder espaço? Porque ele aprendeu o quê? Só o patiolha, ele aprendeu só o débito e crédito. Então, ele é o operacional, ele só sabe fazer o quê? Cumprir obrigações, só sabe fazer lançamento. Ele não sabe sentar com o cliente para fazer uma análise. Ele não sabe sentar com o cliente, eu estava até conversando com o Ronaldo antes de começar aqui, do cliente que sempre traz umas situações inusitadas, ele não sabe o quê? Parar, pensar, achar uma estratégia, sentar com o cliente, buscar uma solução dentro da legislação. Ele sabe o que? O operacional. Então, se a gente está falando de EDP, a pessoa só sabe sentar, calcular a folha, fechar a folha, lançar, fazer a admissão. Se está falando do contábil fiscal, é só lançar nota fiscal, é só alimentar SPED. E aí, quando vai acabando essas obrigações, ele vai perdendo espaço, porque ele vai ficando sem ter o que fazer. Porque aí, o que o cliente quer agora? Já que você está com o tempo, eu quero que você venha aqui. Eu quero ir aí, eu quero sentar com você, eu quero conversar. Ser mais estratégico. Eu quero um contador mais estratégico. E hoje, como ela falou, na verdade nós já precisamos ser isso hoje, desde sempre. Né? Quando a gente entra na faculdade, a gente aprende isso no primeiro período. A contabilidade ela está lá para auxiliar o gestor na tomada de decisões. Entretanto, diante de tudo que a gente tem para fazer, acaba sendo atropelado um pouco. Mas pensando daqui 5, 10 anos, e à medida que vai acontecendo essas digitalizações, o que vai acontecer é isso, vai ter espaço para quem consegue pensar junto com o seu cliente, quem consegue auxiliar na tomada de decisões. E eu tenho visto, Otávio e Leandro, assim, cada vez mais o empresário está usando mais a contabilidade. Sim. Entendeu? Isso, vocês devem estar percebendo isso, e eu tenho percebido isso. Aquilo que antes, assim, a contabilidade gerava um relatório e tal, entregava para ele e ficava na gaveta. Hoje a gente está percebendo que cada vez mais ele está precisando daquela informação e daquela informação real. Né? Porque não vamos fazer de bobo, né? A gente sabe que, né, há o real, há o contábil, há diversas modalidades, infelizmente. Mas eu tô percebendo cada vez mais ele está sentindo a necessidade de que ele precisa daquela informação que nós, a contabilidade, geramos. Porque ele já não consegue mais tomar decisão sem o apoio dos números que a gente gera. A gente já está percebendo isso. Entendeu? E por que isso? Porque o próprio mercado está exigindo isso dele. Uma coisa que exige do cliente, né, hoje em dia, são os bancos. Trabalhei muito tempo em banco, então eu fiquei do outro lado, né?
E aí os clientes chegavam para poder pleitear alguma coisa, um crédito ou alguma coisa assim, ou um limite para desconto, qualquer coisa que seja. E o banco, desde o início, ele pediu um tipo de documento. Aí depois ele começou a pedir mais coisas. Aí ele começou a pedir parte contábil. Aí chegou um ponto no banco, que quando eu estava no banco uma vez, aí também você vê que do outro lado as coisas também tem que ser mudadas, né? Aí o banco exigia o último balanço patrimonial da empresa. Aí, beleza, tá. Chegou o balanço. Aí lá na agência, quando eu trabalhava, era tipo assim, um era administrador, o outro era pedagogo, o outro era formado em história e tal. Aí eu olhava e falei, gente, quem vai analisar isso aqui? Beleza, pediu. Mas você vai fazer o que com isso? Você não sabe o que está ali. Exato. Aí agora não, o banco ele criou um departamento, eu vi isso num banco, você entrega a documentação, aí você precisa pegar aquela documentação e enviar para o departamento e eles analisam tudo para poder fazer uma liberação de algum crédito ou alguma coisa. Então, hoje, cada vez mais o empresário precisa da gente entregar aquela informação, uma informação confiável, uma informação real, para ele mandar para o banco, porque na outra ponta vai ter um cara que sabe analisar o balanço, que sabe olhar aquela informação, sabe pegar aquilo ali e falar, não, esse cara aqui tá ok, tá saudável, a empresa é saudável. Não, essa aqui não é. Então, assim, hoje em dia, a realidade tem feito o cliente mudar, né? O nosso cliente mudar. É isso aí. E é muito importante isso. Eu estava até anotando aqui para eu não esquecer uma pergunta, na verdade, né? Hoje em dia, é muito difícil para a gente chegar no cliente e convencer ele de que a gente é estratégico, né? Às vezes o cara fica ali com medo de passar informação pra gente e tal. O que vocês fazem hoje? Essa é pra mim, essa pergunta. Essa é pra mim. O que eu faço? O que eu falo com o cara? Eu já não sei mais o que eu falo. Pra convencer ele assim, cara, eu preciso da informação, você... Porque assim, o contador ele não é só um prestador de serviço. Ele tem que ser o cara de confiança do empresário. Né, o contador que eu falo, o escritório de contabilidade como um todo, né? A gente não é só uma empresa que presta serviço para outra, é uma questão de confiança, né? Se o empresário não confia no contador, vai passar um tempo, ele vai sair daquela contabilidade. Então, quais os argumentos assim que vocês usam para falar com o cara assim, meu amigo, eu tô aqui para te ajudar, eu tô com você, entendeu? O que vocês falam? Eu penso, o Ronaldo vai falar, mas eu penso que esse perfil também está mudando dos clientes. Os clientes mais novos, né, o pessoal que está entrando no mercado agora, está abrindo empresa agora, as pessoas mais novas, eles já pensam diferente. Né? A gente vê muito isso aqui no escritório. As pessoas estão chegando agora. Né? Principalmente mais novos, que eu falo de idade mesmo. A galera que está abrindo empresa agora, ele já vê isso com outro olhar. Né? Então a gente tem cliente aqui, por exemplo, que ele usa tanto que ele vai dar um passo e ele está perguntando: eu vou para a direita ou para a esquerda? Porque assim, ele vê exatamente a contabilidade como aquilo que a gente aprendeu na faculdade, que vai auxiliar ele na tomada de decisões. Né? Um aliado. Então eu vejo isso com os mais novos. Agora, os mais antigos, eu brinco muito com o Ronaldo, aqui a gente tem clientes que da época lá do Grupo Ferreira, de 20 anos. Eu falo isso muito com o Ronaldo. A gente tem essa dificuldade, por exemplo, com as pessoas que já estão no mercado há mais tempo. Mas é também dessa evolução. Por quê? Lá atrás, é o que o Ronaldo falou aqui, mandava um balanço, o cara colocava lá na gaveta e não usava aquilo para nada. Você mandava, o cara colocava na gaveta e não usava para nada. Você fazia folha de pagamento, o cara pagava funcionário por fora e não dava nada. Então, eu acho que os clientes, os empresários que já estão no mercado há muito tempo, eles já têm esse vício. E aí a gente precisa, pelo menos eu tento ir mostrando, à medida que as coisas vão acontecendo. Então, por exemplo, a gente tem um cliente que quando eu cheguei para a sociedade com o Ronaldo, vou falar até da minha parte de folha. A gente tinha muita dificuldade com ele, que era funcionar sem registro, paga por fora. E aí, à medida que ele vai tendo problema, eu vou mostrando, tá vendo? Se você tivesse falado comigo antes, eu tinha orientado ele por esse caminho. Se você me procura antes, eu tinha falado para você fazer dessa forma. E aí agora você vai ter que pagar esse processo, vai ter que pagar isso, vai ter que pagar aquilo. E aí ele vai mudando. Né? E aí agora ele me procura antes. Mudou na dor. Ainda tem um caso aqui, outro ali, mas hoje ele já procura mais. Mas é o quê? Um cliente já antigo que veio dessa época.
Não, folha de pagamento para mim aí é só para que o governo pede. Eu que acerto meus funcionários. Mas eu penso assim, a evolução está acontecendo não é só para a gente, não. Por outro lado também, as pessoas que estão abrindo as empresas hoje, os clientes que estão chegando hoje, eles também têm Eles já vêm com essa visão, né? Vêm entendendo um pouco mais. Eles vêm com pensamento diferenciado. E à medida também que o cliente chega, essa conversa inicial também ela faz toda a diferença. De você tentar o máximo possível mostrar para ele que você está ali para ajudar ele. Né? E aí aqui a gente briga muito, que a nossa abordagem ela já é uma abordagem bem didática, porque são 2 professores. Então, a gente faz uma abordagem muito didática, a gente monta slide, a gente faz uma reunião ali, toda uma apresentação, né? A gente dá praticamente uma aula para ganhar mesmo essa confiança da pessoa. E aí chega no final e fala, tá, beleza, o que você precisa? Eu vou mandar tudo. Só que a gente sabe também que acaba que no dia a dia, e é uma coisa que eu percebo muito, o cliente até quer te passar todas as informações, mas o cara tem lá uma padaria. É ele e a mulher dele na padaria. E aí falta tempo para ele quer. Na hora que a gente pede, ele, nossa senhor, eu lembrava que eu tinha que te passar isso ontem. Mas é porque ontem você não sabe o que aconteceu aqui na padaria, porque ontem deu um movimento, que não sei o que tem. Mas hoje eu não posso te passar porque hoje é sábado, final de semana, é o dia que mais bota. Vou ver se eu te passo amanhã. Aí amanhã é domingo. Ele fecha a padaria meio-dia, ele tem que descansar. Segunda-feira, 4 horas da manhã, tá abrindo tá a lá padaria de novo. Então eu vejo também essa dificuldade. Às vezes a pessoa quer, mas falta estrutura para ele dar conta de tudo. E aí a gente precisa usar também as nossas tecnologias a nosso favor. Por exemplo, os nossos sistemas que já buscam as notas fiscais, ajuda muito. Já pega lá o extrato, para a gente também ir aliviando o cliente desse trabalho. Porque ele parar para pegar um extrato para gerar um FX para mandar para a gente, ele parar para organizar as notas fiscais para mandar para a gente. Então, a gente tornar o nosso trabalho também mais digital facilita essa a nossa vida é do cliente, né? Sim. E tem um ponto, né, dentro disso que o Leandro falou, é a questão mais orientativa. Né? Hoje, por exemplo, o Simples MEI, que na realidade não é simples assim, não é tão simples. Só o nome. Só nome, né? Né, a gente tem visto aí a dificuldade, o grau de dificuldade que eles têm para conduzir uma empresa desse porte, entendeu? O cara... Um exemplo que eu tenho, né? Eu tenho uma amiga que tem curso, então ela abriu um MEI. Então, assim, ela precisa entender vários processos para ela conduzir aquele CNPJ ali e ela não sabe. Então, ela precisa de orientação. Então, assim, a gente vê que até por aí já há falha sistêmica para quando vão para a televisão e falam que não, você mesmo pode abrir um MEI, entra lá no site, não precisa de contador. Aí a pessoa imbuída com aquilo, ela vai... Né? Eu tenho um amigo que ele ri até no canto que ele fala assim, eu tenho agora um CNPJ. Aí, passado algum tempo, ele mesmo falou assim, aí eu fechei meu CNPJ. Porque assim, não era aquilo que ele pensava. Não era aquilo. Entendeu? Então, acho que essa questão orientativa, ela tem que ocorrer. E a gente tenta fazer o máximo isso, né? É o que o Leandro falou. A gente não faz uma reunião a primeira reunião sem não apresentar o slide. Se você, igual, por exemplo, semana que vem tem uma pessoa que quer conversar sobre abertura de empresa. O que eu falo com ela? Você pretende o quê? Eu pretendo abrir uma padaria. Aí eu já monto um slide com as nuances do ramo. O KNAI de padaria, qual vai ser, se ela pode ser simples, se não pode, o que ela vai pagar de tributo, já dou orientação sobre Prolabore, se pode ser Prolabore, distribuição de lucro, abertura, o que ela vai fazer, a gente já dá ali naquele primeiro encontro tudo isso para a pessoa. Então, assim, é didático. Né? Pretende ter funcionário? A gente já traz para ele o custo. Então, por exemplo, uma coisa que pega muito nessa área de DP. O cara vai lá para uma empresa e ele contrata funcionário, só que ele esquece que ele tem que pagar férias, 13º. Então, nessa conversa inicial, se falar que já vai ter funcionário, a gente já começa a mostrar para ele ali. Olha, você tem que fazer essa reserva, seja investimento, mas você precisa desse valor daqui 12 meses. Mas e se sair antes? Então, você vai ter que pagar o proporcional.
Sim, então, na verdade, se ele sair antes, eu acho até que é pior, porque você vai precisar desse dinheiro no momento que você não estava esperando. Né? Então, a gente tenta sempre dar essas orientações, porque é ali que a gente ganha a confiança do cliente. Porque realmente... E muitas das vezes, né, Ronaldo, ele já até foi em outro lugar. E aí ele tá buscando o quê? O contador vai cobrar menos. E aí ele chega e fala, não, vou ficar com vocês. E a gente já escutou isso, né? No horário de vocês até tá maior, mas é porque lá ninguém me explicou isso, não. Exato. Lá não me falaram isso, não. Ninguém me falou que eu tinha que guardar dinheiro pra pagar 13º, não. Ninguém me falou que poderia ser simples e tal. Eu vou ficar com vocês. Amor, acho que já pode encerrar, já descobrimos tudo que a gente precisava. Não precisou notar porque tá gravado. Já emitiu a nota. Acho que... Já emitiu a nota. Acho que a gente já pode até ir embora. Tirou no escritório. Não, mas você falou esse caso do MEI, e é muito engraçado que o cara falou, não, eu abri meu MEI, eu faço minha declaração anual do MEI e tal, que não sei o que tem. Aí um dia foi lá e tal, teve um problema. Aí foi lá o capital social, R$1. Aí eu falei assim, a sua empresa começou, você tinha um lápis, porque R$1 é um lápis, né? Olha lá, né? E dependendo do lápis, é mais que R$1. Não tem. Aí eu falei assim, mas, cara, eu falei, cara, o capital social da empresa é a grana ali. Aí pra você explicar pro cara, foi a grana que você usou pra montar a empresa, é a cadeira que você comprou, é o computador, alguma coisa. Não, mas eu gastei 15 mil. Eu falei, cara, então não é R$1. Exato. Aí vem aquela história que o MEI não precisa do contador e a gente vê que cada dia mais a gente tem o cara que é MEI procurando a gente porque ele tem a necessidade. E eu falo muito com os clientes de MEI lá, quando chega, eu falo assim, cara, o MEI é uma passagem. É o seu primeiro degrau. É você sair dele. Não fique... mas o MEI é assim... Não, cara... Deixa o negócio desenvolver. Não se apega a isso, não. As pessoas se apegam muito a números, cara. E aí a gente fala assim, cara, você vai travar o crescimento do seu negócio por causa de números. Porque, na verdade, assim, na hora que a gente fala com ele, você tá na hora de deixar o MEI, é porque o negócio tá indo bem. E aí o cara, não, eu não quero. Rapaz. O que eu preciso fazer para segurar nos 81 mil? Posso abrir outro nome da esposa, da minha filha, do meu tio, que é aposentado? Porque, na verdade, assim, o governo, e a gente critica muito o governo, cara, mas isso aqui foi um negócio muito bacana que o governo fez. Porque o governo pensou o seguinte... É muito difícil, e o governo... Isso aí, o que o governo fez? Ele reconheceu que a carga tributária é muito alta. Muito difícil para o cara começar a empresa já pagando a carga tributária que a gente cobra. Vamos fazer o seguinte, então, você paga 60 e poucos reais por mês e inicia a sua empresa. Na hora que o negócio estiver indo bem, meu amigo, aí ok, aí é a hora de você começar a ir para as redes sociais e reclamar que a carga tributária é alta, porque aí você vai sair do meio e vai começar a pagar igual todo mundo. Aí o cara quer ficar. Ele só não precisava falar que não precisava de contador. Não é uma empresa, é um CNPJ. Na verdade, a gente está vendo as pessoas físicas, gente. Quantidade de gente esse ano que eu vi de imposto de renda errado. Entendeu? Então, a pessoa física. Eu comecei esse ano de imposto de renda com uma pessoa que ela descobriu que tinha que fazer imposto de renda. Aí ela descobriu, ela mesma foi lá, entrou no site e fez o imposto de renda. Só que ela fez na declaração do ano passado, que ainda não tinha saído o programa desse ano. Aí ela fez no ano passado. Então, quer dizer, olha a falta de orientação. A falta de orientação. E o próprio imposto de renda também tem isso, né? Não precisa de contador para fazer imposto de renda. Exato. Mas é aquilo que a gente falou, da questão da formação. Porque o imposto de renda, o sistema ele é intuitivo, ele é autoexplicativo. Ok, mas a gente tem legislação ali por trás. Claro. E tem nomes ali, nomenclatura, que o cara tem que ir lá, saber onde coloca. A gente quer no caso desse. O sistema é auto-intuitivo, é explicativo, eu tenho que fazer. Mas o cara, como ele não tem conhecimento, ele nem percebe que ainda não saiu o sistema desse ano. Ele foi lá e fez no ano passado. É complicado. Isso aí realmente é uma... Eu acho que é uma luta, né, da classe, que a gente tem que brigar por isso, que é, assim, pra gente é bom porque a gente vai ganhar mais, a gente vai cobrar, né, pelo nosso serviço, e pro cara é bom que ele vai estar com as obrigações em dia, de forma correta, feita com informação no lugar que ela deve estar. No imposto de renda, se a gente for contar aqui o que eu peguei lá... Otávio, se a gente for ver, a gente vai descobrir que tem muito problema com MEI, muito problema com pessoa física, imposto de renda... Entendeu? Tem muito. Outra coisa, tanto é que eu até abri um curso que vai começar semana que vem. Aproveitar e fazer a propaganda. Com certeza. Mas o que acontece?
Quantas pessoas não vendem bens e não sabem que tem que pagar imposto se tiver ganho? O ganho de capital. Tem muita gente. Um monte de gente falando, mas eu tinha que ter pago ano passado? Tinha. Eu achei que era só agora na declaração. Ou seja, 1 ano depois ela descobre que ela tinha que ter pago o imposto sobre ganho de capital. E isso foi um comentário até do meu pai, né, que é um cara que já está há muito tempo na contabilidade. Ele falou que, principalmente o imposto de renda, tem dado malha muito rápido. Ele falou que está sendo muito rápido. A digitalização, né? Ele, por exemplo, teve uma experiência com um cliente que o cara sabia que estava errado. Aí ele foi fazendo, aí tinha uns 4, 5 anos, quase já passando ali os 5 anos. E aí que foi dar um problema. Ele falou que agora... Ele falou assim, cara, você faz esse ano, daqui 2, 3 meses já vai lá, dá pendência malha e tudo. Na malha agora, você já consegue, com 3 dias, já saber se está liberado ou não. Teve um cliente nosso que foi isso. Ele fez a gente fez a declaração de imposto de renda, aí, daí, acho que foi 2 semanas, ele falou, meu CPF continua inato. Aí foi ver, ele tinha deixado de mandar pra gente um rendimento que ele teve por 3 meses, que ele prestou um serviço para a prefeitura e teve um rendimento de 3, 4 meses lá, não colocou. Pronto. Eles já travaram a restituição dele e teve que retificar. Está muito rápido. Muito rápido. Hoje a informação, ela está assim, né? As informações estão... Por isso que aquela hora, quando você falou que seremos nós daqui a 5, 10 anos, acho que a preocupação ela tem que ser antes. Né? Hoje. Era ontem, né? Era ontem. Verdade. Né? Cara, o papo muito bacana, tá muito bacana. Acho que vai ser de grande, vai agregar muito para o pessoal que estiver assistindo. E bacana. A gente já caminhando aqui para o final, eu queria fazer agora são algumas perguntas aqui. A gente tem histórias para contar na carreira, né? E aí eu queria saber de vocês qual um insight assim que você leva, Ronaldo e Leandro, assim, o que aconteceu em algum momento na carreira de vocês e que vocês lembram disso até hoje? Seja bom, seja ruim, só a título de comentário mesmo e de curiosidade, tanto minha quanto acho que do pessoal que está assistindo aí, para conhecer, né, a carreira do contador ou do professor, né, que é o caso de vocês aí. Eu tenho uma história que assim, né? A gente sabe, né, nós contadores sabemos que quando a empresa opta pelo lucro real, assim, né? É a parte contábil mais complexa, opção pelo lucro real. Né? E tanto é que tem alguns colegas que não fazem contabilidade em empresa de lucro real pela complexidade que é. Né? E eu costumo falar, estava até falando num curso essa semana, que o lucro real ele depende mais da empresa, às vezes, do que do próprio contador. Né? Porque a empresa é que tem que estar preparada para isso. Mas eu não lembro se eu contei isso para vocês, né? Mas devo ter contado, que eu sempre falo. O que me marcou na minha vida profissional foi no meu primeiro ano de escrita contábil. Primeiro ano. Fevereiro de 1992. Eu lembro disso. Né? O Otávio nem era nascido. Não, eu sou de 93. Fevereiro de 1992. Fevereiro de 92 eu estava no primeiro ano da faculdade e como eu já tinha técnico, um amigo meu que fazia teatro comigo falou, não, você é contador, faz a contabilidade da minha empresa. Eu falei, não, mas eu não... Aquela coisa, não, e pronto, peguei a contabilidade para fazer e estou eu lá, escrituração manual, né? Naquela época tudo manual, no livro, caneta, máquina de escrever e tal, e estou eu trabalhando. E fevereiro, e março, abril, e vai trabalhando ali. Quando chega dezembro, hora de começar a fechar balanços, balancetes, as coisas, eu falei, e agora? Como é que eu faço agora? Eu não sei, o que eu tenho que fazer, né? Aí fui procurar eu falo que é uma anja, a contadora, a Neide, nunca mais a vi. Ela que me deu um suporte, mas assim, me deu uma aula, me deu uma escola, foi minha professora para a vida ali. Ela olhou aquilo ali, tudo que eu fiz, ela falou, Ronaldo, tudo que você fez está legal. Agora, você sabia que essa empresa aqui ela é lucro real? Eu falei, hein?
que é isso? Essa empresa ela é lucro real, então você deveria fazer essas apurações, tem que fazer assim, assado, assado. E aí, esse é o marco profissional da minha vida. Uhum. Meu primeiro cliente mesmo, era um cliente que eu fui descobrir no final do ano que era lucro real. E que é o temor de todos os profissionais da contabilidade. Eu já tive ele lá no primeiro ano de trabalho. Vantagens daquela época, né? Diferentes de hoje. A apuração era você encerrava o ano para pagar o imposto no ano seguinte, né? Então, estava tudo ainda no caminho, mas foi uma descoberta assim que não se apagou da minha memória. Muito bacana. Porque, assim, por que eu me tornei consultor do Bahamas, que é uma grande rede, né? Porque me convidaram, porque eu era uma das poucas pessoas na época que eles conheciam que trabalhava com lucro real. Então, um amigo meu que era contador lá do Bahamas falou: Ronaldo, você tem experiência no lucro real, vem nos ajudar. E aí me levou para dentro daquela escola que foram 18 anos trabalhando ali dentro. E mais as outras experiências profissionais. Ou seja, tudo que eu vivencio na contabilidade começou lá naquele primeiro ano e graças a Neide, a minha anja lá que eu falo, Neide Barbosa, ela que me orientou. É isso que você tem que fazer. Então, isso eu não esqueço na minha vida profissional, porque foi assim, um marco, um começo e que abriu todas as minhas portas. Muito bacana. Descobri sem saber, né? Descobri lá no final. Não é? Exatamente. É igual quando você descobre que vai ser pai quando a mulher já tá grávida de 6 meses. Que é isso aqui? Quem é você? Muito bacana, muito bacana. Cara, mas é isso. Falar de histórias, é como o Ronaldo falou, né? A gente tem muita história para contar e assim, eu tenho algumas coisas que me marcaram, principalmente falando de Maraskip, que eu fiquei lá 13 anos quando entrei como estagiário, mas tem uma coisa assim, hoje, principalmente que estou aqui ao lado do Ronaldo, do Otávio, que estudou comigo, o Ronaldo foi meu professor, hoje eu vou optar por uma outra história que e às vezes as pessoas me perguntam muito, né? Como você entrou nesse mundo de professor? Primeiro que eu sempre gostei, a gente estava falando antes aqui de questão na hora que a gente estava falando de qual o futuro da profissão e tal, eu falei, acho que eu vou voltar, vou fazer história, porque quando eu queria fazer história, mas na verdade não porque eu gosto de história, porque eu queria dar aula. Então eu queria fazer história porque eu achava que história era mais tranquilo, eu falei, vou fazer história porque eu quero dar aula. Então eu sempre gostei de dar aula. E as pessoas perguntam, mas como que você começou? E aí, eu ainda aluno lá, sentado junto com o Otávio, o Ronaldo, meu professor, naquelas semanas de... Administração, tendência. Semana de administração, administração, né? E aí que tinha aquelas semanas de palestras e tal. E a gente estava ali nos últimos períodos, eu lembro, o Ronaldo teve a Neide, que foi a anja dele, no meu caso foi a Heloísa, que foi a primeira pessoa assim, que me chamou, porque... descobri, né, que os professores é que convidavam as pessoas para dar palestra, e aí, por acaso, no dia que eu descobri isso, quem estava dando aula era a Heloísa, e aí eu falei com a Heloísa, vocês que tem que trazer os convidados aí para dar palestra e tal. Ela falei, você podia me chamar para dar uma palestra aí. Ela, não, mas a gente estava no último período já. Ela, mas você quer dar palestra? Eu falei, quero dar palestra, mas... apresentar trabalho bem, você apresenta. Apresentar trabalho bem, você apresenta. Você sabe tudo de DP, daquele jeito dela, você sabe tudo de DP. Então, ano que vem eu vou te chamar. Você vem mesmo? Eu falei, vem, você pode me chamar que eu venho. E aí a gente formou, passou o tempo, alguns meses, poucos meses, né? O telefone toca, era a Heloísa. E aí, assim, eu falei aquilo, né, com a proatividade e tal, mas não achei que ela ia chamar. E aí passou um tempo que o telefone tocou. Heloísa, olha, bom, foi bem. Você lembra que você falou que queria dar palestra? Então, vai começar a semana aqui. Você quer dar palestra? Então, eu falei, quero. E ela, qual tema? Eu falei, olha, vou falar o que eu domino, vou falar de DP. E aí montei minha primeira palestra para falar. Passou uns 2 dias, ela me ligou de novo. Eu tinha chamado a pessoa, não vai poder vir não. Tem mais uma vaga. Eu já tinha fechado com ela na terça. Ela tem mais uma vaga na quinta. Você quer vir na quinta também? Mas tem que ser tema diferente. Eu falei, quero. E aí... O MEI é assunto desde sempre. E eu falei com ela assim, olha, então o negócio é que o pessoal tem uma dificuldade tremenda. Vou falar então de MEI. Ela, então tá beleza. Olha, você tá lembrando, né? Você vai dar palestra para os alunos,
vai ter amigos seus que vão voltar aqui. Tem muita gente de faculdade que te conhece, sala lotada, você tá lembrando disso. Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que eu vou dominar o negócio. E foi minha primeira oportunidade. E aí sim, e aí na hora que eu falo tranquilo, montei material e fui dar palestra. Mas na hora que você chega realmente na sala, que você vê rostos conhecidos, você vê professores sentados, você fica assim, a perna bambeia. Você olha, o que eu tô fazendo aqui? Mas foi daí que surgiu tudo, e daí que o Ronaldo me chamou para dar curso com ele no Grupo Ferreira, e foi onde tudo começou. Bacana. Então, assim, eu acho que foi algo assim, que marcou muito a minha carreira, porque tecnicamente no DP eu já estava fazendo a carreira, eu já estava lá na equipe, eu já era analista de departamento pessoal, mas foi uma carreira que eu comecei, que eu sempre quis entrar nesse meio, e foi assim, uma proatividade que eu falei, ela levou aquilo a sério. Eu agradeço muito a Heloísa pelo convite, agradeço, lógico, ao Ronaldo, porque depois também me trouxe para o Grupo Ferreira para dar aula com ele. E aí isso abriu várias portas, e hoje a gente tem esse mini currículo aí que você falou no início. Bacana demais. Legal. São coisas que a gente leva, né, cara, pra vida toda. Pra vida. É muito bacana mesmo. Pra vida. Então, gente, queria agradecer a participação, né? Se a gente for continuar falando de contabilidade aqui, a gente vai até... Já pode agendar outro. Com certeza. E aí, tem aqui no script que eu mandei pro Leandro a pergunta secreta. Eita! Essa pergunta secreta, ela é bem tranquila. Assim, eu gosto muito de sair do tema do que a gente está falando. E eu vi uma frase há uns dias atrás aí, em uma passagem de Instagram mesmo. Eu vi uma frase e aí nessa frase um cara comenta, né? E eu achei a pergunta muito bacana e eu queria trazer ela para vocês, que é totalmente fora do tema. A pergunta é a seguinte: o que é a vida para vocês? Assim, sem negócio, sem nada. O que é a vida? A palavra vida mesmo, assim. O que significa a vida para vocês? Só para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Essa é boa. Como começou, vou deixar terminar. Mas... Olha só. Achei que ele já foi falar. Ele tá pensando aqui o que eu vou falar. Eu vou falar. Vou passar para ele aqui. Quem já viveu bastante? Otávio, você faz essa pergunta e eu parto de uma reflexão que ontem à noite eu estava conversando com a minha filha sobre isso. Minha filha, hoje, ela está estudando fora do país, não seguiu o caminho da contabilidade, está fazendo medicina na Argentina e tal. E ontem eu conversei com ela brevemente. Eu falei com ela: minha filha, cheguei na idade de migração. Cheguei na idade de migração e anos de carreira e tal, e agora eu tô meio assim, né? O que eu faço? Para onde eu vou? Qual é o próximo passo e tal? E aí eu vou trazer um pouco do que ela falou, que ela trouxe da fala final da professora dela. A professora dela, né, o último dia de aula lá, reuniu com os alunos e falaram: olha, nós todos somos privilegiados de estar aqui hoje. Nós passamos por uma pandemia que assim assolou o mundo, e muita gente se foi, muitos perderam seus entes, né? E nós somos os privilegiados em estar aqui. Então, por que nós estamos aqui? É porque há algo separado para a gente, né? E eu sempre falo isso comigo, falo para ela, eu falo: olha, eu sei que eu estou aqui numa missão, né? Eu tenho que cumprir a minha missão e eu faço todo dia por onde de cumprir minha missão, né? E a minha filha falando isso me despertou para continuar esse pensamento, né? E entender que bom que eu estou tendo essa oportunidade, né? Se eu estou com dúvidas agora, se eu tenho, não sei ainda qual que é o meu horizonte, né? Mas que bom que eu estou tendo a oportunidade de questionar isso, de pensar isso, porque o que é a vida? A vida é isso, você ter vivido e saber que ainda tem a viver ainda, né?
nós não temos bola de cristal para falar se ela vai se encerrar amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, né? Eu brinco todo dia, eu falo que eu vou chegar aos 100, né? E eu vou trabalhar, eu vou viver para isso, Para chegar, né? lá. Para chegar lá. O restante, né, Deus, aquele lá de cima que vai nos falar, né? A hora que for é essa. Mas então, assim, você traz essa pergunta a partir dessa reflexão que eu estou desde ontem, né? Que agradecer por estar aqui, agradecer por ter tido essa oportunidade, né? Porque eu falo que se nós estamos aqui hoje nessa mesa, porque nós fomos privilegiados de passar por aquela época da pandemia e vários outros problemas que na vida toda a gente passou. Exato. Né? Então, o que é a vida? A vida é viver. Então, é viver e aproveitar cada momento, cada coisa, cada fase, né? E curtir isso. Então, acho que não tem outra definição para isso, né? Verdade. É o complemento do que a professora falou para ela e que ela me falou. Verdade. Né? Nunca me perguntaram o que é a vida, mas quando você pergunta, eu sempre lembro daquela música, né? Gonzaguinha, né? O que é a vida? Diga lá, meu irmão. E, para mim, quando a primeira vez que alguém me pergunta o que é a vida, eu penso na minha vida, tudo que eu vivi até hoje, tudo que eu passei com meus familiares, com minha esposa. Eu digo que a vida, para mim, é resiliência. O que é resiliência? Capacidade de superar as adversidades, os obstáculos, sempre tirando algo de bom, de proveitoso, e aí pegando o ganchinho da música, né? Sem medo, sem vergonha de ser feliz. Porque eu sou uma pessoa, eu gosto de ser uma pessoa assim, para cima, feliz. Então, eu definiria, assim, de forma bem breve, para mim, vida é resiliência. Você superar, e aí até vai de encontro com o Ronaldo falando, você superar todas as adversidades, todos os obstáculos que a vida impõe. E na minha caminhada não foram poucos, né? Foram bastantes. E você tirar algo de proveitoso disso, tirar algo de bom disso e, acima de tudo, não perder aquele sorriso no rosto, não perder aquela felicidade, porque as dificuldades vão aparecer, os problemas vão aparecer, e aí a gente teve essa coisa louca que foi a pandemia, e aí a gente conseguiu superar, e aí, como o Ronaldo falando, somos privilegiados por estarmos aqui ainda, e aí a gente conseguiu tirar algo de bom, e a pandemia trouxe muito isso de resiliência, eu passar por tudo isso, renovação, conseguir ter essa renovação, tirar algo de bom e voltar a sorrir, voltar a ser feliz. Então eu defino a vida sempre com essa palavra, resiliência, e lembrando da música de Gonzaguinha, sem vergonha de ser feliz, sempre com um sorriso no rosto, esbanjando felicidade para os outros. Bacana demais, cara. Eu queria mais uma vez agradecer vocês. Eu agradeço. A gente gastou o tempo deles, ganhamos uma consultoria. E acredito que vai ajudar muita gente aí. Isso no sábado. No sábado, às 11h50 da manhã, na hora do almoço ainda. Vou te mentir, não, mas minha a aula de sábado é mais cara. Tá certo. Ele já foi privilegiado de ter achado vaga na agenda. Verdade. Na hora que o Leandro me falou ontem, eu falei, sábado? Eu ainda pensei, sacanagem, eu pensei assim, amanhã eu vou conseguir até mais tarde um pouquinho, né? Eu tô vindo de 5 sábados direto de curso. E aí por isso que acaba que eu atrasei hoje. Eu tô vindo 5 sábados direto. É o sábado que eu tô assim em casa, aí o Otávio vai gravar. Me arruma um problema desse. Não, mas eu vou. Na hora que eu falei, eu ainda brinquei com ele ontem. Eu falei, o Ronaldo tá aí embaixo, já mandou o mini currículo já. E eu tô assim com ele, cadê o seu, velho? Não, eu tô enrolado aqui. Aí hoje eu tava chegando e o mandei um áudio. Você tá trabalhando ainda? Porque você não mandou? Eu tô dormindo. Não, mas brevemente falando, dentro dessa. A gente agradece, né, esse convite, eu acho que a gente se sente muito honrado, né, de você ter escolhido a gente. E isso aqui é um pouco de tudo isso que a gente falou aqui, entendeu? É sair um pouco da nossa caixinha, da nossa zona de conforto, né? Hoje a gente fica na luta aí tentando colocar nas redes sociais os nossos cursinhos, de fazer as nossas divulgações.
não é a nossa praia. Nós não entendemos disso. A gente sabe dar aula e sabe que para dar aula a gente precisa divulgar isso. Como fazer, a gente tem que descobrir. Mas isso é uma abertura que você está nos trazendo, entendeu? A gente poder falar da gente, poder falar da nossa profissão. E é isso, a gente se sente honrado aí da escolha, que agradeço de você sempre ter vindo. Né? Essa fala sua, né, vem do motivo pela criação desse projeto. O motivo foi que eu faço parte de um grupo de educação financeira, eu gosto muito de investimento e tal. E aí, lá dentro desse grupo, a gente tinha um desafio, que era, assim, cada um na sua região fazer contato com um jornal, uma TV, uma rádio, alguma coisa assim. Aí lá na minha região, a gente tem... rádio, né? Basicamente é rádio, jornal. Tem um lá, mas assim, é um pouco restrito, eu nem sei muito bem de onde é e tal. E aí fiz contato com algumas rádios, explicando o projeto e tal. E aí, vem daí o motivo da criação desse projeto do podcast, foi o seguinte, eu liguei nas rádios e tal, expliquei, falei, é um assunto muito em alta, né? Educação financeira tem sido falado muito, ainda mais agora depois da pandemia e tal. Aí, uma pessoa que me atendeu no telefone falou assim, a gente não tem interesse não, porque não é um assunto que seria legal para a nossa audiência e tal. Te agradeço e tal, mas se você quiser comprar o nosso horário, fica em X reais por 1 hora, tal. Só que, tipo assim, não falou assim igual eu tô falando, não, sabe? A pessoa foi um pouco... Eu falei, cara... assim. Eu vou fazer o meu. Pronto, não vou precisar ligar para ninguém, eu vou fazer o meu. E aí veio a ideia do projeto, bacana, eu comecei a alimentar esse projeto e aí saiu agora, né? O nosso primeiro episódio saiu agora alguns dias atrás e o pessoal falou muito bem, que foi legal. O primeiro convidado foi o ex-prefeito lá de São Geraldo, então assim, é um cara muito conhecido, foi um ótimo prefeito lá, então ele teve uma visibilidade legal. E a gente está quebrando barreiras e levando esse projeto para todo canto que a gente puder levar, a gente vai levar e é o conhecimento, né, que a gente vai passar para o pessoal, igual o pessoal agora vai entender um pouco mais como funciona um escritório de contabilidade, qual a importância de uma contabilidade para a empresa. Então, acho que a gente tem que sempre falar, né? A gente tem que sempre tá batendo na tecla, porque a gente tem a memória muito curta, né? O ser humano, você fala uma coisa, tem a memória muito curta e já esquece tudo. Então, acho que é muito bacana. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos ver isso aí. A gente agradece o convite de você nos receber, de vir aqui à nossa casa, escolher a gente para quebrar as barreiras. Aí, com certeza. Primeira vez, saindo do estúdio. E para a gente, assim... Tenho certeza que para o Ronaldo também é um prazer imenso te receber. E mais do que isso, né? Ver esse caminho que você está trilhando, você, um grande amigo, padrinho de casamento. Tenho certeza que o Ronaldo tem o mesmo sentimento, que foi aluno dele também. Muito feliz pelo caminho que você está trilhando, pelo sucesso que está fazendo. Tenho certeza que muitos frutos serão colhidos com certeza. Projeto aí. Essa é a nossa intenção lá, era essa, né? De estar levando coisa nova, porque assim, aqui... não sei se vocês têm o conhecimento dessa realidade, mas a cidade pequena ela é muito difícil de você colocar algo novo em uma cidade pequena. Né? Uma cidade igual Juiz de Fora, tem de tudo, acontece tudo. Eu morei aqui por 8 anos, é uma realidade totalmente diferente. Né? Então, a gente colocando uma coisa nova, e aí pessoas que não são de lá, mas que são conhecidos nossos, falaram, cara, que legal que vocês tiveram essa ideia de colocar em uma cidade pequena um projeto tão legal, tão inovador para uma cidade pequena, né? Uma coisa dessa. E essa é a nossa ideia mesmo, levar o conhecimento para essa galera. Importante, Otávio, para quem está nos assistindo aqui, a respeito da contabilidade, é lembrar que não é uma profissão igual o pessoal está falando que está em extinção, não. Tá? Longe disso. Pessoal, né, isso é importante a gente falar. Muita gente está falando, a profissão da contabilidade está acabando. Não. O que a gente fala sempre o perfil do profissional é que está mudando. Está mudando. Tá acabando. Mas enquanto houver uma empresa, haverá um contador. Enquanto houver um CNPJ, enquanto houver ainda que não seja CNPJ, a gente está falando do CPF. O CPF, né? Também. Enquanto houver uma atividade econômica, a gente sabe que vai existir um contador. Exato. Como que ele vai atuar é que aí vão começar as descobertas das mudanças, das necessidades de mudança. Exatamente. Né?
Exatamente. É o que você falou, de novo. Quem vai ser Otávio, Ronaldo, Leandro daqui a 5, 10 anos? O próprio caminho vai nos mostrando aí o que a gente tem que fazer. Exato. Mas é importante deixar isso muito claro. A profissão não vai acabar. Né? Tá longe disso. Tá longe disso, entendeu? Falei no meio do nosso papo, eu digo o seguinte, vai acabar para quem não se adequar à nova realidade. Que é aquela questão. O cara que é só operacional, na verdade, não vai acabar, não, já está acabando. Porque as obrigações estão diminuindo, o governo está digitalizando, então eu estou acostumado a só fazer a coisa operacional, para mim está acabando. Nós temos um exemplo aqui, vou ter que entregar a idade, né? Mas, por exemplo, o contador que começou lá na época lá, da máquina de escrever, então se o cara não consegue se adequar às novas realidades, esse cara vai perder espaço. Então, esse cara vai perder. Então, o cara, a gente falando do nosso mundo de hoje, o cara que começou na época das obrigações ali, de pegar a nota, de ter que digitar, se ele não se adequar à realidade, para esse cara, assim, tá acabando. Para abrir empresa, ele ia lá na junta comercial com o documento. Esse cara tá acabando. Exatamente. O cara que ia na junta, que hoje não consegue abrir uma empresa, aqui no escritório eu que faço. Então, eu sento ali no computador e abro a empresa. Então, eu não peguei essa época de ir na junta, mas o cara que está acostumado na junta, que hoje ele não consegue se adequar a essa realidade, para ele realmente a contabilidade está acabando. Verdade. Para ele está acabando. E o importante que o Leandro falou antes é os leques de oportunidades que tem a profissão. Sim, é muito. Né? Nossa, então, muito igual ele falou, hoje nós temos essa divisão aqui no escritório. Hoje ele mexe mais com a abertura de empresa. Né? Eu estou mais na parte tributária, contábil, e ele está na abertura de empresa, na gestão do escritório, no DP. Então, assim, se eu tiver que pegar para ir lá fazer o processo, outro dia eu arrisquei a fazer um processo de abrir empresa, parei no meio do caminho e falei, Leandro, segue, porque eu vou ter que rever algumas coisas. Mas, assim, a gente tem as oportunidades. Né? Eu falo o seguinte, eu falo com os alunos, você está começando hoje, você tem que fazer de tudo na contabilidade. Porque quando você chegar daqui a 10, 15, 20 anos, você pode falar assim, hoje eu só quero fazer DP, hoje eu só quero fazer contábil, hoje eu só quero fazer isso. Entendeu? Então, tem isso. Mas eu falo com todos os alunos, você, contador, tem que saber de tudo, porque o seu cliente ele olha para você e fala, você, meu contador, você sabe de tudo. Você chega para visitar o cara e fala assim, mas a hora extra do fulano. Aí você vai falar, não, é o Leandro. Não. Você vai dar o básico ali, a norma. Exatamente. Muito bacana. Tá. E lá na frente também compra tempo e conhece outras pessoas, né? Imagina se você tivesse que aprender o DP. Não, você tem o sócio que faz o DP e você faz a outra parte, que talvez o Leandro ia procurar um cara para fazer o fiscal. Aí junta. Porque, na verdade, a gente já está viziando e começando de novo, porque na verdade é o seguinte, na medicina as pessoas aceitam isso com naturalidade. O cara vai no médico, o médico é cardiologista. Aí ele chega lá, o cardiologista fala que não, pai, isso aí você está precisando de dermatologista, da minha área, não vou te indicar o Otávio. E a pessoa sai de lá de boa. Aí se o cara me procura, eu falo, não, isso aqui não é minha área, não vou te indicar o Ronaldo. Mas você não é contador, não? Você é contador? Verdade. No direito as pessoas aceitam. O cara chega com um problema de família. Eu sou só tributarista. Ele foi no advogado tributarista. Não, mano, peraí. Isso aqui, eu sou tributarista. Isso aqui é questão de família. Eu vou te indicar a Bruna, porque ela é excelente. Então tá bom, doutor. Eu agradeço a sua indicação. Na contabilidade. Mas como assim, Ronaldo? Você não é contador, não? Verdade. Faz todo sentido. É um negócio interessante. Eu venho fazer essas reflexões. Muito assim, bom. Eles querem que a gente saiba de tudo, mas na verdade eles não sabem a dificuldade que é pra gente se especializar em tudo. Em tudo. Nossa, eu que eu digo. Obrigado. Gente, muito obrigado mais uma vez. Vamos ficando por aqui. Senão a gente vai estender isso aqui pro final de semana todo. Vai ter um almoço agora. Gente, obrigado. Obrigado mesmo, de verdade. E vamos ficando por aqui. Muito obrigado, galera. Ok, obrigado por quem assistiu.